Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, para mais uma reunião espírita. É importante que cheguemos alguns minutos antes, ficando em silêncio, porque silêncio é uma prece, e possamos ser harmonizados, porque esse ambiente está sendo preparado desde as primeiras horas pela espiritualidade, para atender às nossas necessidades individuais. E assim, mais harmonizados, vamos colocar numa posição confortável, respirando profundamente, sentindo a presença do nosso querido Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco mais dos seus ensinamentos, agradecendo pela vida. E assim, já mais harmonizados, vamos dar início a essa palestra. Graças a Deus, assim seja. A palestra de hoje será proferida pelo nosso companheiro Carlos Magno, e o tema dessa noite é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18 a 23. Bem ou mal sofrer, o mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo. Mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Vamos vibrar intensamente para que o companheiro seja feliz na vossa exposição. Irmãs e irmãos, muita paz a todos, e que Cristo Jesus, o nosso irmão e mestre querido, continue iluminando as nossas vidas. Apresentando o calendário espírita dessa semana, esse mês de janeiro nós estamos em festa, pois o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, comemora 60 anos de história. Idealizado por João Castardelli, inaugurado em 28 de janeiro de 1949, nossa história vem sendo construída com muito trabalho e grande colaboração da sociedade para transformar vidas. Sejam as vidas das nossas crianças, da unidade hospitalar de internação, seja do nosso ambulatório e de todos que frequentam as nossas unidades doutrinárias, assistem e ouvem a rede Boa Nova de rádio, enfim, todos nós, beneficiados pela doutrina espírita. E é com o espírito de festa que convidamos a todos para participar da comemoração dos 60 anos da nossa instituição, no dia 31 de janeiro, sábado, a partir das 18 horas, no Expor Center Norte, com a participação de Divaldo Pereira Franco, orador principal da noite, e abertura musical com a belíssima apresentação da Sinfônica de Heliópolis, formada por jovens da comunidade de Heliópolis, que participam do projeto Bacarelli. Para participar, basta trocar os convites por 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão, aqui mesmo neste centro. Para mais informações, os nossos colaboradores estão à disposição. Participem, porque todos vocês são os nossos convidados. O tema da noite é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e nós abordaremos o mal e o remédio, felicidade não é deste mundo, mortes prematuras, se fosse um homem de bem teria morrido, e finalizando, tormentos voluntários. Quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, porque deles
é o reino dos céus, ele não quis generalizar, porque na verdade todos nós, habitantes do planeta Terra, sofremos. Então, desde aqueles que estão numa choupana até o palácio sofrem. Mas a grande maioria se dá pelo desconhecimento das leis de Deus. Então se transforma um simples aprendizado em aflição e sofrimentos. E vamos ao exemplo. A educação é uma das grandes conquistas de todos nós. O estudo normal, primeiro e segundo grau, a criança ocupa mais ou menos 11 anos. Se nós observarmos a maioria deles, passa tudo normal, eles ainda fazem aí um estudo de línguas estrangeiras, esporte, balé e uma série de outras situações. Tranquilo. Outros, nessa mesma trajetória, já têm que estudar bastante para conseguir. E se nós formos observar uma outras, por mais que estudem, eles não vão conseguir fechar esse ciclo, primeiro e segundo grau. Na verdade, cada um de nós está num grau de evolução, e isso é muito normal, é uma lei. Aqueles que não conseguiram tudo aquilo que se pensa necessário, ele tem que procurar o plano B, C, buscar um outro trabalho que não precise tanto daquilo, e não se desesperar ou se tornar um aflito em tal situação. Um outro exemplo, nós vemos o ciclo de vida, essa caminhada que nós fazemos do berço ao túmulo. Nascemos todos iguais. A criação já vai depender do grupo social de cada um. Muitos deles chegam à juventude com muita cultura, dinheiro, poder, e se julgam acima do bem e do mal. São semideuses. Mas, na verdade, amanhã eles vão envelhecer, adoecer e desencarnar. Tudo isto igual. Então nós temos o princípio e o fim muito parecido. Mas aquele no auge da juventude, dinheiro e poder, ele pensa que tudo aquilo poderia ser eterno, ou deveria ser eterno. Por quê? Está numa condição privilegiada. Mas nós percebemos que esse envelhecimento, a doença e o desencarne faz parte das leis naturais, faz parte das leis de Deus e está aí para todos nós. Muitas vezes é difícil assimilar, mas é uma realidade. No terceiro exemplo, nós vemos que muitos homens criam os seus próprios sofrimentos, muitas vezes por ação ou por omissão. Então ele ignora o colesterol alto, a diabetes, excesso de comida, excesso de bebida, a mistura da bebida com o volante, dirigir em alta velocidade. Então tudo isso causa muitas mortes e sequelas para o resto da vida. Então nós percebemos que tudo isso depende de uma reeducação. Nós aqui estamos para nos reeducar. São coisas simples, mas a necessidade de observar. Então vejamos, o mal sofrer é encarar esta vida sem fé, sem esperança
e sem a coragem de mudar tudo. Quem quer vencer, procura meios, e quem não quer vencer, procura uma desculpa. Então, grande maioria, buscando essa desculpa, culpa a Deus, culpa a sorte, os protetores, tudo menos ele querer assumir a responsabilidade, às vezes, da sua omissão. Então, bem-aventurados, nós poderíamos trocar: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus. Porque assim fazendo, nós estamos no caminho da evolução, nós estamos aproximando da lei, nós estamos cumprindo a lei do Pai Todo-Poderoso. E tudo aquilo que nos falta na terra, nós vamos encontrar nessa nossa próxima etapa de vida. O mal e o remédio. A Terra é um planeta de expiação e de provações. Mas isso não nos deve causar preocupação, porque aqui nós estamos buscando uma nova forma de caminhar. Nós estamos buscando um remédio para os nossos males, nós estamos procurando solução para as nossas vidas. Então o planeta Terra ele pode ser considerado uma penitenciária, um hospital ou uma escola, e muitas vezes os três juntos. Penitenciária é aquele local de reflexão sobre o pior que já aconteceu na nossa vida e que nos levou à reclusão. Porém, a pena cumprida, nós vamos voltar à liberdade, nós voltamos à normalidade. Um hospital era para todos nós que estamos enfermos. Então são aqueles exames, tratamentos difíceis, remédios amargos, cirurgias, transplantes, amputação, mas sempre sonhando com a cura e a volta ao estado normal, a volta à vida normal. Grande escola, esse realmente é para todos nós. Na verdade, é uma constância em nossa vida. E nós somos sempre alunos e professores. Tudo aquilo que nós sabemos, nós aprendemos de alguém, com alguém, lendo um livro, participando de uma palestra, de alguma forma nós estamos recebendo de alguém. E temos a necessidade, a obrigação de passar todo esse nosso aprendizado para o nosso familiar, para o nosso vizinho, para aquele colega de trabalho, para todos aqueles que nos rodeiam. Isso nós temos que fazer direto ou indiretamente. Simplesmente a nossa posição, o nosso exemplo, a nossa maneira de portar diante da vida é um exemplo para todos aqueles que nos rodeiam. O equilíbrio, aquela forma serena de administrar os desafios, tudo isso é muito importante para todos aqueles que estão à nossa volta. Então nós temos que aprender nessa escola da vida a praticar a lei de amor, justiça e caridade. Vejamos então, a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Geralmente nós vemos homens de toda a estirpe social, todas as classes sociais, reclamarem isto. Nem mesmo a juventude, a cultura, o dinheiro e o poder é o bastante para ter a verdadeira felicidade.
Como nós já dissemos, aqui é um planeta de expiações e provações. Então nós não temos a verdadeira felicidade, mas a felicidade relativa. Nós temos momentos felizes que devemos aprender muito, que devemos gozá-los com intensidade e aprender, para quando nós estivermos numa situação oposta, nós não perdermos o equilíbrio e saber administrar com sabedoria. Então, o que nós podemos dizer o que é felicidade? É ter ou ser. Muitas pessoas baseiam a felicidade no ter. No ter uma casa muito bem localizada e muito confortável, aqui na cidade, porque é aqui que moramos e que passamos o nosso tempo maior. Terminada essa, nós queremos fazer uma na praia, porque é onde nós vamos descansar, é o local do nosso lazer. Terminada essa, nós queremos fazer uma no sítio, que também precisamos de descansar. No sítio, longe do burburinho da cidade e da praia. Nós queremos um carro novo, um carro nacional. Conquistado esse, nós queremos um carro importado. Nós queremos conhecer o Brasil de ponta a ponta. Tudo isso é trabalho e dinheiro. Conhecendo o Brasil, nós queremos viajar para o exterior. E passamos aí nessa ciranda, comprometendo todo o nosso tempo, às vezes o nosso dinheiro, e muitas vezes a morte chega antes de conhecermos, de estar satisfeitos com tudo isso, com todo esse passeio. Paralelo a esses bens materiais, a tudo isso que nós queremos materialmente, nós temos que aliar o ser, porque o ser é muito mais importante do que ter. Ser o quê? Ser estudioso das leis de Deus e praticar o Evangelho de Jesus. Isto sim é que nos traz a felicidade relativa, como nós já dissemos. Então, tudo isso serve de reflexão para aquelas pessoas que pregam que a terra é a única morada do homem, e somente nela e numa única encarnação o homem consegue adquirir toda a felicidade. Nós sabemos que tudo isso é impossível. Ele acaba se enganando e enganando a todos aqueles que ouvem e creem. Na verdade, nós estamos aqui, somos espíritos imortais em evolução. E a evolução se dá nas várias reencarnações, as quais nós precisamos de fazer a cada uma, somando conhecimento, aumentando esse nosso conhecimento, a nossa vivência, conhecendo e praticando melhor a lei do Pai Todo-Poderoso. Vejamos então a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte chega levando os jovens em lugar dos velhos, muitos dizem: Deus é injusto, pois sacrifica aquele que está forte e com futuro promissor pela frente, e deixa aquele que já está cansado de viver e cansado de tantas as decepções. Leva o útil e deixa o inútil. Para nós espíritas, a resposta para esse item e o próximo item, ele está no Livro dos Espíritos, livro 1º, capítulo 1º e 1º item, quando Kardec questiona os espíritos:
o que é Deus? E eles dizem, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Meus amigos, se a inteligência suprema, a inteligência maior, ele é também sabedoria, é bom, é justo, é perfeito em todas as circunstâncias. A sua obra não tem acaso. Tudo se encadeia. E ele tem um propósito de vida para todos nós. Então, quando nós queremos dizer a Deus o que ele deve fazer ou não deve fazer, é uma falta de fé nossa, é uma falta de confiança. É porque nós não conseguimos administrar a nossa vida, que diante de tudo isto é insignificante. Nós estamos querendo dizer a Deus o que ele deve fazer, levar este ou aquele. Muitas vezes aquele jovem que nós estamos pensando que ele tem muito a fazer, a viver e a dar, o fracasso dele pode estar muito próximo. Ele pode ser contaminado pelas exigências desse nosso plano. Outras vezes ele está aqui para dar um exemplo aos pais, ou está terminando uma reencarnação passada. Então o Pai Todo-Poderoso sabe muito bem o que é melhor para este ou para aquele. Não cabe a nós este julgamento. E Cristo já dizia, não julgueis para não seres julgado. Então, quando nós vermos isto, estas exceções, porque na verdade, quase sempre, o filho é quem enterra o pai. Mas quando isto inverter, nós temos que compreender os desígnios de Deus, compreender e aceitar, porque muito mais do que nós, ele sabe o que faz. Vejamos um pouco de que um homem de bem teria morrido. Ao falar de um malvado que escapa de um perigo, nós ouvimos sempre, se fosse um homem de bem, teria morrido. E isto é uma verdade, porque muitas vezes o Pai Todo-Poderoso concede àquele espírito jovem, na senda do progresso, uma existência mais longa, uma prova mais longa, para que ele possa ter uma percepção maior, uma compreensão maior, desde que isso não esteja prejudicando a sua caminhada. Então ele dá a ele esta vida mais longa, essa oportunidade mais longa. Se morre um homem de bem, vizinho daquele malvado, muitos dizem, melhor se tivesse morrido o outro. É mais um engano nosso, é mais uma interferência que nós estamos fazendo na vontade do Pai Todo-Poderoso. Porque muitas vezes aquele que foi, aquele que desencarnou, é porque ele cumpriu a sua missão. E aquele que ficou, muitas vezes, ele ainda não iniciou a sua verdadeira missão. Que às vezes nós vemos aí a pessoa de muita idade, nós com a maior idade, bom, nós nesta vida somos a somatória do passado. Considerando esta vida, desde aqui do primário, que nós hoje mencionamos, aquela sequência, a juventude, hoje nós somos a soma de tudo isto. E muitas vezes, quando já estamos aí envelhecendo, conhecendo o caminho do pronto-socorro e fazendo amizade com os médicos, é que nós estamos começando a nossa verdadeira missão.
Porque quantos falam, pregam e falam Jesus, Jesus, mas na hora de dar aquela prova, de mostrar que realmente entendeu a missão e está pronto a cumprir, muitos fraquejam. Muitos perdem todo aquele princípio e se desesperam, se desequilibram. Então precisa de oração, pedindo ao Pai sempre que aumente a nossa fé e essa nossa vontade de trabalhar e de servir, para que a gente possa morrer dentro daquele princípio que nós sempre defendemos. Tormentos voluntários. Antigamente nós tínhamos muito isso, aquele silício mortificando o corpo físico, fazendo aquelas promessas de andar quilômetros e quilômetros, que era sacrificando a matéria, pensando que ia melhorar a questão espiritual, para pagar alguns pecados, alguns desvios. Mas hoje temos a certeza de que não é esse o caminho. O corpo físico aqui está para ser cuidado. Devemos cuidá-lo com muito amor, porque é ele que nos dá condições desse aprendizado, dessa caminhada virtuosa que nós estamos fazendo e sempre fazemos. A cada caminhada, com aquele objetivo de somar virtudes e desfazer os defeitos. Trocar os maus hábitos por bons hábitos. Então, nada de tormento físico ou moral. Nós temos que cuidar e cuidar muito bem desse nosso corpo físico, como também do nosso lado moral. A inveja e o ciúme matam. Este sim nos dá aquele aflição, aquele sofrimento dia e noite, aquele fogo que queima e que nos tira o equilíbrio, aquela preocupação de ver alguém melhorar e aparecer e vencer, e nós sem coragem de fazer tudo isso. Por outro lado, o ciúme de pequenas coisas ou daquele que luta para vencer. Então o que nós precisamos é de pedir fé, força, coragem e esperança, para que nós possamos não somente conhecer, mas compreender e vivenciar a lei de amor, justiça e de caridade. Senhor Carlos Magno, eu gostaria que o senhor falasse sobre a inveja e os ciúmes, que o senhor acabou de falar um pouquinho mais. A inveja é aquela dor que nos dá de ver aquele companheiro, aquele irmão, conquistar tudo aquilo que nós ainda não conquistamos. Na verdade, nós somos muito heterogêneos aqui no plano terreno, e isso nós demos 2 exemplos. Aquele do 1º e 2º grau, cada um chega dependendo de uma força, outro não faz força nenhuma, outro não consegue. Outro que nós falamos foi a respeito da nossa caminhada. Nascemos iguais, crescemos diferente e iguais no final. Então nós temos que encarar todos os nossos desafios, certo, errado, bem ou mal, mesmo aqueles que nós criamos
como foi dito, mas tudo isso com classe, de cabeça erguida, com fé, com esperança e aquele desejo de vencer. Porque quando nós pedimos a Deus esta força, isso aquece a nossa alma, dá força ao nosso espírito, chama aqueles espíritos do bem que querem e podem nos ajudar, mesmo aqui no plano terreno, aquela pessoa positiva, aquela pessoa que luta e quer vencer, ela tem afinidade com aqueles que também lutam e também querem vencer. Então nós precisamos de fazer parte deste corpo e não ficar de braços cruzados ao lado e simplesmente com inveja e desejando tudo aquilo que o nosso próximo já conseguiu conquistar. O ciúme é a mesma coisa, de coisas pequenas. Nós precisamos de ter um cuidado, cuidar de tudo aquilo que é nosso. Corpo, mente, as coisas materiais, porque também são necessárias. Ninguém critica aquele intelectual ou aquele que tem muito dinheiro, as grandes fortunas. A única coisa que ele precisa é de empregar bem essa fortuna. Não é mal, não é pecado, não é crime ter uma fortuna. O importante é como vou trabalhar com esta fortuna. Então a gente tem que ser sempre positivos, fazer a nossa parte e pedir ao Pai que nos dê fé e força, porque o resto com certeza virá por acréscimo. Ele nos prometeu e nos dará. Temos tempo para mais uma pergunta. Já que todos nós passamos pelas vicissitudes da vida, pelas contrariedades, pelos aborrecimentos, por tudo que a vida pode nos oferecer, quando é que nós estamos atravessando a expiação e a prova? A expiação geralmente é aquela situação mais difícil, são os erros do passado e que nós somos obrigados a reequilibrar aquilo que um dia nós desequilibramos. Que nós somos obrigados a compensar aquilo que nós prejudicamos. Então é algo mais pesado, é algo um tanto mais agudo, mas que é necessário. Nós vemos aí muitos crimes onde alguém, por ganância, comete um latrocínio. Nesse latrocínio ele tira a vida de alguém que às vezes nem vai preocupar tanto com aquilo. Mas e a esposa desse senhor que morreu? Os filhos deles? Muitas vezes ele era o que sustentava a casa. Os filhos tudo bem organizado, bem planejado, escola, lazer, passeios, tomando conhecimento com línguas estrangeiras, esporte, e aquela morte daquele pai, daquele chefe de família, desorganiza por um momento todo aquele lar. Então essa pessoa passar 2, 5, 10 anos, às vezes, de prisão, pagando aqui, materialmente falando, cumprindo a lei dos homens, ele cumpriu a lei dos homens. Mas e essa mulher e esses filhos que às vezes muda completamente a rota de vida dessas pessoas? Então nós percebemos que ele ainda tem algo. Simplesmente com essa prisão, alguns anos, ele não compensou tudo aquilo. E a lei divina, sim,
esta é muito mais justa e abrangente. Então a pessoa vai ter que reequilibrar aquilo que desequilibrou. E a prova são essa série de pequenos desafios que nós nomeamos, inclusive, na nossa conversa. São pequenos vícios, coisas simples que nós precisamos modificar, temos que modificar. E após esta modificação, nós estamos sempre sendo cobrados, lembrados. Nós sabemos aí que não devemos misturar o álcool com o volante. Temos que fazer uma direção defensiva, evitar o excesso. Então aquilo está na nossa mente, nós temos que nos reeducar. Quando nós temos esse compromisso, quando nós falamos bastante sobre tudo isto, aquilo parece que entra em nós, passa a fazer parte do nosso dia a dia, e quando nós estamos infringindo qualquer situação dessa, nós vemos aquela luzinha amarela que nos diz não. E daqui uns dias, se Deus quiser, estaremos fazendo tudo isto automaticamente. Nós temos aí um conhecimento maior e transformar esses pequenos desafios em vivências. Viver melhor, viver de acordo com a lei de Cristo Jesus. Amor, esperança e caridade. Nós temos uma disciplina de tempo e quem tiver alguma dúvida, após a palestra, o seu Carlos ficará por mais alguns minutos. Quem tiver alguma dúvida pode chegar até aqui na frente, que ele vai esclarecer. Seu Carlos, as suas considerações? O nosso muito obrigado pela atenção e pela participação e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. É chegada a hora das vibrações. A vibração é um pronto restabelecimento às pessoas necessitadas. É uma prece intercessória. Vamos vibrar pelas crianças do nosso planeta, para que essas crianças possam ser evangelizadas, essas crianças possam ser instruídas e encaminhadas. Vamos vibrar também para todos os hospitais, aquelas pessoas que continuam aguardando um bom atendimento. Vamos vibrar para os médicos que vão cuidar de todos os enfermos. Vamos vibrar para que eles sejam atendidos dentro das vossas necessidades. Vibramos também para todos os dirigentes de todos os países, para que essas pessoas, esses políticos, possam ter a mente iluminada para tomar decisões corretas em benefício aos povos que dependem deles, para que as suas decisões sejam com inteligência, sem guerras, sem violência, provocando a paz e beneficiando os seus povos. E assim, vamos agradecer a Deus Pai e ao nosso Mestre Jesus por toda a ajuda e por toda a proteção que sempre recebemos. Vamos pedir a vossa bênção para todos nós, para que possamos ter uma semana de muita paz, muita harmonia entre todos que nos cercam também. E pedimos que a paz de Deus e o amor de Jesus Cristo possa estar conosco hoje e sempre. Graças a Deus, assim seja.